Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Tiago, capítulo 1. Epístola de Tiago, capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 2, quando assim nos diz o Senhor, através da sua palavra. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não supõe este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Vamos orar. Pai, mais uma vez buscamos a Tua direção e nos colocamos na Tua presença, confiados de que o Senhor falará ao nosso coração essa noite, através dessa porção lida da Tua palavra. E que o abrir do lábio do Teu servo seja o fluir das Tuas bênçãos, da Tua direção à vida do Teu povo, ao qual Tu chamastes para essa noite estar diante do Senhor. E que a Tua palavra possa produzir santificação em nossas vidas, obediência, e acima de tudo, possa produzir em nós mais e mais da imagem do Teu Filho Jesus Cristo. E em nome dele, Senhor da igreja e Senhor nosso, que nós oramos. Amém. Há um adágio ou de acordo com o adágio, é que se a vida lhe der limões, faça dele ou deles limonada. Certamente é mais fácil falar do que fazer, mas o princípio por trás dessas palavras, desse ditado, é verdadeiro. Ele é correto. Aliás, eu diria que é bíblico. Ao longo das Escrituras, nós encontramos pessoas que transformaram literalmente derrotas em vitória e tribulações em triunfo. Em vez de vítimas, tornaram-se vitoriosos. Tiago, no texto que lemos aos irmãos, fala dessa experiência, de como traduzir situações angustiantes, de provações, em meios de glória para o Senhor e de alegria para nós, porque assim que ele trabalha a questão das provações, das tentações, das lutas, daí porque ele diz, tende por motivo de alegria. Tiago afirma que nós podemos ter essa mesma experiência, quaisquer que sejam as tribulações, sejam elas exteriores, e depois você pode verificar que o capítulo 1 dessa carta, dessa epístola, versos 1 a 12, ele vai falar de tribulações exteriores. E, na sequência, ele vai falar de tentações interiores. Tiago, capítulo 1, versos 13 a 27. Sejam elas tribulações exteriores ou interiores, por meio da fé em Jesus Cristo, nós podemos sair vitoriosos. Podemos ter vitória. Aliás, é um cântico de vitória, quando ele diz que tende por motivo de felicidade passar por tribulações ou provações. E o resultado desta vitória, no dizer de Tiago, é maturidade espiritual. A fim de que venhamos a transformar tribulações em triunfo, é preciso então nós atentarmos ao que Tiago diz aqui. E eu diria que existem 4 verbos para você poder entender como que você pode realmente transformar problemas, provações em bênçãos. E eu quero considerar convosco essa noite sobre elementos essenciais para a vitória em meio às provações. Basicamente 4 elementos essenciais que Tiago aborda aqui para termos vitória em meio às provações. E assim, quais são eles?
Os verbos aqui subentendido ou até claros no texto, o primeiro deles está no versículo 2, quando ele fala que nós devemos considerar, a palavra aí que veremos logo em seguida, sabendo. Seria o segundo verbo, capítulo 1, verso 3, deixar e pedir. Em outras palavras, esses são aqui os 4 elementos essenciais para a vitória em meio às provações. Quais sejam? Uma atitude alegre é o primeiro elemento essencial. Segundo, uma mente esclarecida. Terceiro, uma vontade submissa. E quarto, um coração confiante. Se porventura no meio da mensagem você cochilar, você já tem pelo menos a divisão pronta aí. Vamos pensar exatamente na estrutura como o Tiago aborda o assunto. E a primeira delas, que Tiago chama-nos a fazer, é considerar. Ou seja, o primeiro elemento essencial é exatamente a consideração, é ter uma atitude alegre. Essa é uma maneira com que você deve encarar as provações da sua vida. Por quê? Porque as perspectivas determinam os resultados, assim bem como a atitude define as ações. Deus diz para esperar provações. Por que então devemos ter uma atitude de alegria? Porque Deus não nos engana. Ele mesmo já diz, não só aqui conforme Tiago, mas em toda a Escritura, que nós devemos esperar provações. Daí é o primeiro verbo, considere em sua vida que provações virão sim. A questão não é se vamos passar por várias provações, conforme diz o próprio texto, mas sim quando isto vai acontecer. O convertido que espera uma vida cristã fácil, certamente terá grandes decepções. Jesus Cristo mesmo foi muito claro, ao advertir os seus discípulos e a nós hoje, conforme João capítulo 13, verso 33, dizendo, no mundo passais por aflições. Nessa mesma linha de pensamento, Paulo afirma isso, quando fala aos convertidos, os novos convertidos, ali em Atos capítulo 14, verso 22, ele disse aos recém-convertidos, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino dos céus. Passando por tribulações, que entraremos no reino dos céus. E Jesus afirma, no mundo passais por aflições. Então, é a primeira consideração, é o entendimento que você deve ter. Uma vez que nós somos um povo disperso, aliás, ele vai falar aqui aos crentes dispersos, aos crentes que estavam espalhados, não somos um povo incólume, mas sim um povo disperso, um povo que Deus escolheu. Então, certamente, a nossa própria trajetória, como é de peregrino, não é uma trajetória fácil. O peregrino não tem casa própria, está sempre andando e com muitas dificuldades, com muitas lutas. Então, a própria ideia que a Bíblia diz que somos peregrinos neste mundo, já traz a ideia de dificuldades. E nesse sentido, não podemos esperar que tudo aconteça do modo como nós desejamos. Algumas tribulações sobrevêm a nós pelo simples fato de sermos seres humanos, como por exemplo, a enfermidade, acidentes, decepções e até mesmo aparentes tragédias, pelo fato de sermos humanos, são próprios essas questões que abordamos. Outras são resultantes do fato de sermos crentes. Então você será duplamente atacado por provações, porque você é um ser humano. E em segundo lugar, e eu diria aí onde o ponto da bem-aventurança, é porque você é crente. Por sermos cristãos, é que nós também sofremos. O apóstolo Pedro enfatiza isso na sua epístola, lá na primeira epístola, no capítulo 4, verso 12, quando ele afirma, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Ele diz, não estranhem. E ele usa a palavra aí como um fogo ardente que surge no meio de nós. E diz que esse fogo tem um propósito. Ele é destinado, designado a provar os crentes. Esta é outra razão pela qual sofremos. Porque somos crentes e Deus sempre estará, no linguagem de Pedro, com um fogo ardente no meio de nós, porque Ele quer provar-nos. Satanás certamente luta contra nós. O mundo se opõe a nós. Isso torna uma vida uma grande batalha.
Então essa é o primeiro verbo, saber ou considerar. Considere que provações virão. Considere que provações são experiências próprias de seres humanos, como eu e você. E considere que nós somos duplamente provados, porque somos crentes, e Deus tem um propósito, como diz o próprio texto, de provar. E aí então está o propósito da provação. E é nesse segundo ponto que Tiago diz: tenham por alegria Deus está trabalhando e provando você. O verbo, como ele diz, meus irmãos, verso de número 2, tende por motivo de toda alegria o passares. Este verbo aí, conforme usado aí, significa encontrar ou deparar-se com. Poderíamos então dizer, usando a expressão de Tiago, tende por motivo de alegria o encontrares ou deparar-se com provações. Esta é a ideia. O termo traduzido por várias, que está aí também, quando ele diz não é apenas passar, mas passar por várias provações. Procurando analisar um pouco melhor a estrutura, do modo como Tiago colocou esse termo, é curioso, e vale a pena ressaltar aqui, até para entendermos. Essa expressão que Tiago usa aqui para várias, significa variegado ou multicor. É de onde vem o termo de multicor, ou multicolorido. O apóstolo Pedro também usa esse mesmo verbo, lá no capítulo 1, versículo 6, ou usa essa mesma expressão, melhor dizendo, no versículo 6 do capítulo 1 de Pedro, quando ele diz lá que nós, embora contristados por várias provações, é a mesma estrutura de várias provações no texto de Tiago. Então, tanto Pedro quanto Tiago estão falando das mesmas coisas, de uma variegada de multiformas como as provações vêm. Ou seja, por esta palavra usada, significa que a vida ou as tribulações da vida nunca serão todas iguais, por isso que é imprevisível. Antes são como fios, usando agora a linguagem aqui, multicoloridos que o grande tecelão usou para formar a sua tapeçaria. E esse grande tecelão é Deus. Deus harmoniza, mistura as cores na experiência da nossa própria vida. E o produto final que diz o apóstolo aqui é algo belo, é algo que alegra o teu coração e, acima de tudo, glorifica a Deus. Deus está tecendo este grande tapete. Aliás, se você observar o trabalho de um artesão e observá-lo pelo lado do avesso, enquanto ele está ali trabalhando, notará que o avesso da tapeçaria não é nada bonito. Ao contrário, né? Os desenhos são quase que indistintos, desconexos, e muitas vezes você pode perceber que há uma porção de fios soltos. E eu diria, não julgue o artesão pelo lado do avesso da sua tapeçaria. Ao olharmos para a nossa própria vida, temos a mesma impressão, pois nós estamos vendo-a pelo avesso. Somente Deus, o tecelão, vê o desenho já acabado. Não se deve julgar o nosso Deus, o nosso Senhor, e nem a sua obra pelo avesso que estamos vivendo hoje. Nós estamos olhando pelo lado avesso, não dá para olhar por cima. E Ele faz isso. O seu trabalho ainda não está completo. Aliás, veremos isso daqui a pouco, outro verbo. Espere, há algo, não está acabado. Não julgue a Deus com base no modo como você está enxergando o desenho dele, nessas mais variadas cores e formas de tribulações que chegam a você. A expressão mais importante desse versículo é a palavra no início do verso 2, quando ele diz, tende por motivo de toda alegria. É daí que suscitamos o primeiro verbo, que é considerar. Ou seja, embora a palavra usada aí é tende por motivo de toda alegria, a palavra tende por motivo pode ser traduzida como considere. O termo usado no original pode ser então assim bem colocado, considere, leve em consideração. É um termo financeiro, que significa avaliar, contar. O apóstolo Paulo inclusive emprega essa palavra, tende por motivo de toda alegria, e lá ele traduz exatamente como considerar, que é outra tradução que é possível aqui, considere, poderia assim dizer, mas Paulo faz isso de uma forma extraordinária. No texto
que ele aborda sobre a sua situação antes de Cristo e depois que conheceu Jesus. Filipenses capítulo 3, versos 7 e 8, o apóstolo diz assim: mas o que para mim era lucro, ou seja, depois de Paulo colocar uma lista ali de coisas das quais, ou nas quais ele poderia gloriar-se, ele diz, mas tudo isso, e aí ele continua o seu raciocínio dizendo no verso 7, mas o que para mim era lucro, isto, olha a palavra aí, é o primeiro verbo, considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras, ao verbo de novo, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e verbo de novo, considero como refúgio para ganhar a Cristo. Ou seja, quando o apóstolo Paulo converteu-se à fé cristã, ele reavaliou, é a ideia do considerar. Ele estabeleceu novos objetivos, estabeleceu novas prioridades, porque ele considerou, que é a palavra que Tiago usa, que é traduzido no nosso texto aqui, tende por motivo, considere, leve em consideração, coisas que antes, no dizer de Paulo, eram importantes para eles, ele depois diz, tornou-se como refúgio, diante da sua experiência com Jesus Cristo. Sim, quando nós enfrentamos provações da vida, devemos avaliá-las, ou para sermos ligados à nossa primeira divisão, é considerar tudo que Deus está fazendo em nós, a maneira como Ele está tecendo a nossa vida, para que na eternidade você veja a beleza do que Deus está formando em você, através das tribulações. Isto explica então porque o cristão consagrado deve ter sim alegria em meio às tribulações. Aí nós vamos entender porque ele diz, tende por motivo de toda alegria. É possível então entender por que devemos ter a alegria mesmo em meio às tribulações. Ele vive, o cristão, em função das coisas mais importantes. Ele não busca o reino deste mundo, mas o reino de Deus como sua prioridade. Até mesmo Jesus Cristo foi capaz de suportar, diz o autor da Carta aos Hebreus no capítulo 12, versículo 2, ele foi capaz de suportar a mais dura prova em troca da alegria que lhe estava proposta. A alegria de voltar para o céu, a alegria de um dia compartilhar a glória que ele tinha antes, também com a sua igreja quando ele voltar. E diz que Jesus Cristo sofreu, foi capaz de suportar a cruz da dor, e aí entra em troca da alegria que estava proposta. Os valores definem então as nossas avaliações. Quem valoriza o conforto mais do que o caráter, certamente conseguirá e considerará as tribulações como perturbadoras, porque está mais atrás dos valores do que do seu próprio caráter. Quem valoriza as coisas materiais e físicas mais do que as espirituais, não pode, no dizer do apóstolo aqui, ter por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Viver apenas em função do presente, sem pensar no futuro, fará com que essas tribulações tornem você como uma pessoa amargurada e não aperfeiçoada, que é o propósito de Deus nas provações. Jó demonstrou que possuía essa perspectiva. Tanto é que lá em Jó capítulo 23, verso 10, ele diz, mas ele, referindo a Deus, sabe o meu caminho. Se ele me provasse, sairia eu como ouro. Jó chegou a isto. Oh, quem dera, Senhor, me provasse, eu sairia como ouro. Assim, quando sobrevêm tribulações a mim e a você, devemos mais do que depressa dar graças ao Senhor. Aí você vai entender porque ele diz, alegre-se, porque Deus, no dizer de Jó, Ele está trabalhando para fazer de você um ouro extremamente depurado. O Senhor então tem como propósito a nossa alegria e a glória dEle. Por isso que dizemos que a perspectiva determina o resultado. A fim de terminar alegre, é preciso começar alegre. É por isso que ele introduz falar de aflições, ele diz, começa de forma alegre. Sabe por quê? O argumento dele vai concluir lá no versículo 12. É um trecho da carta que ele fala de sofrimento. Ele inicia dizendo, comece alegre, compreendendo a dinâmica do que Deus está fazendo em você, e lá no verso de número 12 ele diz, bem-aventurado, alegria de novo. Somente aquele que começa alegre a provação, não resmungando, ele poderá ser o bem-aventurado. E é o que veremos ao final. Talvez você então pergunta,
De que maneira então é possível alegrar-se em meio às tribulações? Caminhamos assim para o segundo verbo. Você precisa de saber. Você precisa de conhecer, ou seja, você precisa de ter uma mente esclarecida. É assim que você poderá ser vitorioso em meio às tribulações. Este é outro elemento essencial para uma vitória em meio às provações. É ter esclarecimento. Não apenas entender que provações virão porque Deus está trabalhando, mas é entender isto. Os cristãos sabem que torna mais difícil encarar as tribulações e tirar proveito delas quando eles não entendem. Mas o Senhor Deus, através de Tiago, nos ensina então o que é importante sermos esclarecidos sobre tribulações ou provações. E a primeira coisa que podemos observar é que a fé nossa sempre será provada. Você precisa de saber. Você precisa de ter uma mente esclarecida quanto a esse ponto, que a sua fé sempre será provada. Vamos pensar um pouco em alguns grandes homens do passado. Quando Deus chamou, por exemplo, Abraão para viver pela fé, Ele provou Abraão. E eu creio que os irmãos lembram bem dessa experiência, a fim de aumentar a sua fé. Deus sempre prova para fazer aflorar o que temos de melhor. E ao mesmo tempo Satanás nos tenta a fim de aflorar o que temos de pior. É exatamente ali que seremos trabalhados. O melhor de você sairá, ou o pior. Depende de qual das vozes você ouvirá. Se de Deus, as suas provações, você sairá como ouro depurado, como diz Jó. Mas se você olhar da perspectiva de Satanás, ele revelará o pior da tua indignidade quando você for provado. A provação de nossa fé mostra de fato quem somos, se somos ou não verdadeiramente nascidos de novo. Não é exatamente em meio à provação, às lutas de muitos irmãos, que nós olhamos para ele e saímos confortados, mesmo vendo ele em dor e em agonia. E o que nos faz olhar aquele irmão daquela forma? É que ainda que o seu corpo definhe como numa enfermidade, percebemos que o espírito daquele irmão está muito bem. Ele está saindo como ouro depurado. E poderíamos até dizer, temos uma santa inveja de ver aquele irmão num estado tão deprimente do ponto de vista físico, de problema. No entanto, ele está firme na fé. Sim, a fé sempre será provada. A provação, outro ponto que você precisa entender, é que a provação, ou que você precisa de saber, a provação sempre trabalhará a nosso favor e nunca contra nós. Você precisa ter a mente esclarecida que a provação trabalha a seu favor, nunca contra. A outra possível tradução para a palavra encontrada no texto sagrado, quando ele diz: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A palavra confirmada pode ser aprovada. Muito bem assim traduzida. Mais uma vez o apóstolo Pedro nos ajuda a entender essa afirmação de Tiago. Lá em 1 Pedro capítulo 1, verso 7, ele diz: uma vez confirmado o valor da vossa fé, veja que lá ele usa a palavra confirmado. Uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível. 1 Pedro 1, 7. Essa é uma realidade que nós deparamos quando pensamos naqueles que trabalham na área de extração desse metal tão precioso, tão desejado, que inclusive tem gerado até morte, devido ao desejo de pessoas terem. E o que Tiago e Pedro colocam aqui é essa ideia. A ideia é exatamente aquela do garimpeiro, que leva a amostra do seu minério para aquele que é chamado de contrastador, para testar. Aquela amostra em si que ele leva, não vale mais do que alguns trocados. Mas, volta o termo que Tiago usa, a aprovação, em outras palavras, a declaração oficial sobre o minério, vale milhões e milhões de reais. Ou seja, vai dar ao garimpeiro a certeza de que ele tem uma boa mina de ouro. Haverá, o que Tiago usa aqui, a aprovação de Deus da nossa fé, e ela se tornará preciosa, porque será uma fé autêntica. Sim, as tribulações então, elas trabalham em nosso favor e não contra nós.
Aliás, nas palavras do apóstolo Paulo, mais uma vez, em Romanos 8, 28, ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o mesmo Paulo, em 2 Coríntios 4, 17, ele diz, quando devidamente falando sobre essas tribulações, ele diz assim: sabemos, ou melhor, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Há um peso significativo de glória. E o que faz pesar para a glória? A nossa leve e momentânea tribulação. Então nós podemos nos alegrar, como diz Tiago, porque isso tem um peso de glória. Em outras palavras, pessoas imaturas sempre são impacientes. Pessoas maduras, por sua vez, são pacientes e persistentes, que é o resultado. Porque diz o apóstolo que depois que ela for provada, dessa provação, ela será confirmada com a perseverança. Aí está o resultado final de alguém que é provado. Aí está o resultado final daquele material que o garimpeiro leva sem saber qual valor terá aquilo, e ele leva para aquele que vai avaliá-lo, e depois de lapidar ele diz: é ouro extraordinário. E o que o apóstolo Tiago diz, que depois de trabalhado, Deus tem como propósito, nessa lapidação, fazer com que você amadureça. E o que Deus deseja produzir em sua vida? Qual é o ouro que Ele quer? Está aí na palavrinha, usada por Tiago. Produz perseverança, que é a ideia de paciência. O que é paciência? Que adquirimos como resultado final de uma provação. A paciência seria a capacidade, ou a perseverança, pode ser também traduzido, a capacidade de prosseguir mesmo em meio às dificuldades. E é isso que Paulo diz em Romanos capítulo 5, versos 3 e 4. Ele diz: nós gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz, olha a palavrinha aí, perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Irmãos, na Bíblia, a expressão paciência não é uma aceitação passível das circunstâncias. Ao contrário, a paciência nas Escrituras seria uma perseverança corajosa diante do sofrimento e das dificuldades. É a ideia. E é por isso que dizemos que pessoas imaturas são sempre impacientes. Mas veja o que o autor da Carta aos Hebreus diz no capítulo 6, versículo 12. E ele diz que a paciência e a incredulidade estão ligadas. Quando ele diz: sede imitadores dos que pela fé e paciência herdaram as promessas. Ainda no mesmo livro, no capítulo 10, verso 36, ele diz: porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeitos a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. O autor da Carta aos Hebreus diz que a promessa se alcança porque precisamos de paciência. Em outras palavras, Deus deseja nos tornar pacientes com as tribulações, pois essa é a chave de todas as outras bênçãos. Por que Tiago afunila para a ideia de paciência, ou para ficarmos vinculados ao texto perseverança no final do verso 7, que é a ideia de paciência? A pergunta é: por que Deus faz isso? Deus deseja nos tornar pessoas para a glória do seu nome. Um exemplo: a criança, ela não aprende a ter paciência. E a criança que não é paciente, certamente ela não aprenderá muito. Ela não terá tempo para refletir. Quando nós cristãos aprendemos a esperar no Senhor, não como uma criança impaciente, Deus certamente fará grandes coisas por nós. Alguns exemplos bíblicos de como Deus trabalhou esse aspecto na vida dos seus grandes homens. Abraão, por exemplo. Abraão, infelizmente, adiantou-se em relação à promessa que Deus havia feito, coabitou com Agar e trouxe uma grande tristeza no seu lar. Está lá em Gênesis capítulo 16, vamos saber o resultado. Um outro exemplo: Moisés se antecipou a Deus, assassinou um homem, diz as Escrituras, e passou 40 anos colhendo o resultado daquele seu ato. Passou 40 anos cuidando de ovelhas, a fim de aprender a ser paciente. Por causa de sua impaciência, o apóstolo Pedro quase matou o servo do sacerdote, cortando-lhe a orelha quando ele veio prender Jesus Cristo
para ser levado à crucificação, e os irmãos lembram disso. Quase. Ou seja, a única maneira de o Senhor desenvolver paciência de caráter em nossa vida é por meio da tribulação. Não se pode adquirir a perseverança no dizer de Tiago, ou a paciência, lendo um livro de autoajuda, ou mesmo até ouvindo um sermão, ou fazendo uma oração. Nós precisamos ser provados. Aqui está colocado muito claro, devemos passar por dificuldades na vida, crer em Deus e obedecer a Ele. É por isso que as provações são necessárias. A escritura, a leitura, a oração em si não pode produzir, mas seremos provados. E o resultado no dizer de Tiago é que seremos pacientes no nosso caráter. E conscientes dessa verdade é que nós devemos enfrentar as tribulações com alegria, porque Deus está trabalhando exatamente a perseverança em minha vida. Satanás pode derrotar o crente ignorante, mas Satanás não será capaz de subjugar um cristão que conhece a Bíblia e que compreende os propósitos de Deus. E é por isso que nas tribulações, conforme a voz que você ouvir, sairá o melhor ou o pior de você. Terceiro verbo, ou terceiro elemento essencial para a vitória em relação às tribulações. Você precisa de deixar, você precisa de ter uma vontade submissa ao nosso Deus. Versículo 4, ele diz, ora, a perseverança, essa que a aprovação vai gerar, conforme o verso 3, depois de trabalhado por Deus, ele diz, essa perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. É a ideia que deixe Deus trabalhar. Submeta-se à vontade do Senhor. Entenda que Ele não completou a obra ainda. Não seja precipitado. Deixe por conta de Deus. Deus não edifica o nosso caráter sem a nossa cooperação. Se nós resistirmos, vai nos disciplinar até nos rendermos. Deixe Deus trabalhar antes que você sofra mais. Porque como um pai que ama o filho, ele vai disciplinar até você aprender. Daí porque você precisa ter uma vontade submissa. Se nós nos sujeitarmos a Ele, Ele realizará a sua obra em nós. Deus não se contenta com o trabalho inacabado. Essa é a ideia que Tiago está colocando aqui. Deus quer realizar uma obra perfeita, completa. Ele deseja que o produto final seja maduro e completo. Ele ainda não disse, olha, o ouro é de tanto quilate. Ele não informou isso ainda, e nem informará. Porque o tecelão das nossas almas vai revelar isso na eternidade. Isso então nos anima a nos sujeitarmos humildemente às nossas aflições. Precisamos reconhecer que essas aflições poderão demorar por muito tempo, talvez a vida toda, como acontece com muitos. Não devemos reagir às provações resmungando, queixando de Deus, ou nos entregarmos ao medo, ao cansaço e à incredulidade, achando que Deus não está trabalhando ali. Certamente, talvez, tenhamos tentação e o medo até em relação a muitos problemas que nos sobrevêm, e é por isso que Tiago diz que são várias provações. Nós temos que perseverar. Não devemos, como diz Tiago aqui, por assim dizer, interromper a obra benéfica que o tecelão está ainda produzindo em nós. Ele não acabou a obra. Como disse anteriormente, você olha um tecelão, olha o trabalho dele pelo avesso, você não vai entender nada. E o que ele está dizendo é, não interrompa isto, deixe Deus continuar fazendo a sua obra. O objetivo de Deus para a sua vida é produzir maturidade em você. Seria trágico, por exemplo, se os nossos filhos permanecessem bebês o resto da vida. Nenhum de nós quer isso. É bonito, é maravilhoso, é gostoso ter o bebê ali, o bebê. Mas o nosso desejo é de que ele cresça, que vire um homem ou mesmo uma mulher. Gostamos de vê-los amadurecendo e ficamos orgulhosos quando alguém diz, nossa, estou vendo o seu filho crescendo, virou um homem, uma moça, e assim por diante. Porque isso significa que ele está reagindo bem a tudo que você está fazendo para o amadurecimento dele. Mas lamentavelmente muitos cristãos
guardam-se das tribulações da vida e, como resultado, nunca crescem, são bebês. São aqueles que interrompem, por assim dizer, mas Deus deseja que seus filhos, que são pequenos, transformem-se em jovens, em pais, em homens, em mulheres. Deus está trabalhando. Então ele diz, esta ação de Deus deve ser completa, acabada. As tribulações, elas vão produzir um resultado de amadurecimento. Paulo resume 3 obras que envolvia uma vida completa no Senhor. Em Efésios capítulo 2, versos 8 a 10, e a primeira delas é que a obra de Deus, a obra que Deus realiza em nós, é a obra de salvação, no dizer de Paulo em Efésios. E ele diz lá que Jesus Cristo completou esta obra na cruz. Se cremos nele, ele então assim nos salvará. No segundo elemento que vemos é que a obra que Deus realiza em nós, quando ele diz lá no versículo que somos feitura dele, ou seja, essa é a obra conhecida como santificação. Deus constrói o nosso caráter para que nos tornemos cada vez mais semelhantes a Jesus Cristo, santos, em conformidade com a imagem do seu Filho, como diz Paulo. E a terceira obra é aquela que Deus realiza por meio de nós, que é o serviço. Fomos criados em Cristo Jesus para boas obras. Ou seja, primeiro Deus constrói o caráter, depois Deus nos chama para o serviço. E nas tribulações Deus está preparando homens e mulheres para o serviço dele. E isso só virá à medida, como diz o apóstolo Tiago, que alcançarmos a perfeição, perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Deus opera, certamente com a nossa cooperação, ou com a nossa participação. E é como dissemos antes, há muitos crentes que lamentavelmente continuam como bebês. É aquele bebê que o pai não tem orgulho de dizer, não, meu filho, embora tenha tantos anos, mas ainda é um infante. Jonas seria um exemplo dessa verdade. Lembramos bem quando Deus ordenou que ele pregasse aos gentios que viviam em Nínive, mas o texto sagrado diz que ele recusou a fazer isso. Deus então teve que disciplinar Jonas, antes de aceitá-lo como profeta, ou como porta-voz na sua grande comissão. Mas Jonas não obedeceu ao Senhor de coração, e não cresceu na experiência. Sabemos disso porque o último capítulo de Jonas, é dito lá, a maneira como Jonas agiu. Jonas agiu como uma criança mimada. E por que dizemos isto? Ele estava amuado, diz o capítulo 4 de Jonas, ele estava sentado no lado de fora da cidade, esperando que Deus trouxesse àquela cidade um julgamento. No final ele fica impaciente com o sol, ele se impacienta com o vento, com a planta, com o verbo e com Deus. Infantil, passou pela provação e não cresceu. É um exemplo do que acontece com muitos crentes, pela sua imaturidade, ficam resmungando. Um estágio difícil do processo do amadurecimento de um ser humano é o que alguns chamam de desmame, ou seja, aquela criança está sendo desmamada e ela tem a certeza ou tem a ideia de que ela não é mais querida pela mamãe e o mundo está girando contra ela. Na verdade, o desmame é um passo rumo à maturidade. O desmame é um passo rumo à liberdade daquele ser que está crescendo. É algo bom para a criança. Trazendo para o nosso contexto, certamente o desmame é um passo rumo à maturidade. É algo bom para nós. E por vezes Deus tem de desmamar seus filhos de seus brinquedos infantis, de suas atitudes imaturas. E Ele vai trabalhar, disciplinando. Davi retrata exatamente isso. Lá no Salmo de número 131, verso 2, assim ele se expressa: pelo contrário, depois de passar por toda a luta, pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma como criança. Olha que coisa interessante, ele diz que ele fez calar e sossegar a sua alma como criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Com essa criança é a minha alma para contigo. Ele traz exatamente a figura de uma criança desmamada. Quando é que Davi fez isso? Depois de passar pela experiência da grande provação, da grande tribulação.
Isto mostra que Deus usa as tribulações para que nos desapeguemos de coisas infantis, para que larguemos os brinquedos e coloquemos a mão nas ferramentas da luta ou da vida. Mas se nós não sujeitarmos a sua vontade, nos tornaremos ainda mais imaturos e sofreremos. Tudo isso está contemplado nessa expressão do apóstolo Tiago, voltando ao nosso texto. Deus está trabalhando um caráter perfeito e íntegro. Não seja deficiente, não seja criança. Você entende a força inicial de Tiago, quando ele diz: tende por motivo de alegria, porque Deus não quer mais bebês. Chega a hora de ser homem, de ser mulher, e Deus trabalhará em você. E Deus trabalhando em você significa que, a mesma forma como um pai quer ver o filho maduro, então louve a Deus, porque significa: Deus quer promover a minha maturidade espiritual quando problemas me sobrevêm. Tiago capítulo 1, versos 9 a 11, Tiago aplica esse princípio de duas maneiras. Eu pulei esse texto, que é o versos 9, ele diz: irmãos, um irmão, porém de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Tiago aplica esse princípio. O que parece o dinheiro e a posição social estava sendo um problema no contexto daquela igreja, e a gente vai ver isso em outras partes dessa carta. As provações de Deus têm uma relação ou uma ação niveladora. No contexto dessa carta aqui, quando as provações vêm ao pobre, isso está aí no versículo, ele deixa que Deus faça a vontade dele e se regozije em possuir riquezas espirituais e não confiar naquelas que vêm pelas mãos dos homens. Mas quando as provações também vêm ao rico, é isso que Tiago diz, ele também deixa que Deus faça a sua vontade, e ele haverá de regozijar-se, não em suas riquezas, mas nas riquezas de Cristo. Então as provações nivelam o rico e o pobre. Pois bem, vimos até aqui 3 verbos. Você deve considerar que tribulações e provações vêm a você. Você deve saber que Deus quer forjar em você um caráter semelhança do seu filho. Para tanto, você precisa de deixar. Você não pode interromper esta obra de Deus, senão, porque Deus quer você perfeito e não em nada deficiente. Mas o último verbo, você deve pedir a Deus. Você precisa ter um coração confiante. Isso está no versículo de número 5, quando Tiago diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Você precisa de pedir. Você precisa ter um coração confiante. Daí essa expressão: se algum de vós necessita de sabedoria, peça. Esse pedir aqui é a primeira parte de uma declaração de Tiago num contexto maior. O ser humano, por natureza, julga-se independente, quer resolver os seus próprios problemas, quer tomar as suas próprias decisões. O que Tiago está dizendo aqui é: eu sei que vocês não vão admitir o que eu coloquei até aqui, eu sei que vocês ainda vão resistir a isso que Deus pretende fazer com vocês, com esse propósito. Então peça a Deus que dê sabedoria para você entender. Se você não focou os teus olhos no que eu disse, peça sabedoria. Você precisa de enxergar. O que Tiago está colocando aqui é que havia uma certa resistência. Tiago vai tratar de um problema delicado, pois ninguém quer ouvir que ele é tolo, que ele comete erro, que ele precisa de ajuda. E o que Tiago está dizendo: nessa matéria nós somos tolos, nós somos deficientes, nós precisamos de ajuda. Então peça a Deus. Quem é sábio para passar por provações e entendê-las? Tiago diz: nem eu. Então ele diz: peça, busque a Deus, tenha um coração, confie no Senhor. É preciso que o ser humano supere então o orgulho para admitir que ele precisa de sabedoria nessa área. E nós precisamos sim, porque nós não sabemos lidar com a dor, não sabemos lidar com a perda. E então se você procurar entender, você não vai entender, você vai blasfemar contra Deus. Você é aquela criança que não quer largar do brinquedo, você será eternamente infante. Então ele diz: eu sei que isso é muito para a tua cabeça, então peça sabedoria, para que Deus revele isso ao seu coração, para que você entenda o desígnio da aprovação. Tiago discorre muito sobre o tema sabedoria.
que é o que ele aborda aqui, falar de sabedoria. Peça a Deus. O povo judeu amava a sabedoria. Como prova disso, nós temos o grande livro na Bíblia de sabedoria, o livro de Provérbios. Alguém disse que conhecimento é a capacidade de desmontar coisas, enquanto que sabedoria é a capacidade de montá-las. A sabedoria é o uso correto do conhecimento. Todos nós conhecemos indivíduos que passaram ou que não passaram de tolos. São pessoas muito bem informadas, têm um histórico acadêmico brilhante, mas são incapazes de tomar decisões as mais simples que alguém não estudada sabe tomar. E é isso que ele está dizendo: peça sabedoria. Sabedoria não se conquista num banco de uma faculdade, nem da escola. Ela vem de Deus. Só Ele pode dar sabedoria. E ainda mais nessa matéria tão difícil de fazer a prova, que é a tribulação. Por que a sabedoria é necessária ao passar por várias tribulações? Porque não pedir forças, graça ou mesmo livramento, por um único motivo: a fim de não desperdiçar as oportunidades que Deus concede para amadurecer. A sabedoria é para isso, para que você não desperdice o momento da dor. A sabedoria ajuda você a entender como usar as circunstâncias para o seu bem. Um dos tópicos que nós abordamos é para o teu bem. A sabedoria é como eu vou entender que na dinâmica do sofrimento, da morte, da perda, da dor, há algo de bom para mim. Só os olhos de Deus para entender. É antecipar um pouco o olhar do tecelão que está olhando por cima e está vendo o desenho e não pelo avesso, como é a nossa visão. E olha o que Tiago conclui ou prossegue dizendo. Ele diz: peça, porém, com fé. Verso de número 6, em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Tiago compara o cristão que duvida, porque ele diz: peça com fé. Não duvide que Deus vai te dar sabedoria. E ao mesmo tempo ele diz: o homem que duvida é semelhante às ondas do mar, com seus altos e baixos. E assim ele chama também de ânimo dobre. A fé diz sim. O homem de ânimo dobre seria aquele que a fé diz para ele sim, mas a incredulidade dele diz não. E então vem a dúvida, é o ânimo dobre. E a dúvida é: o que devo fazer nesta hora? Não foi a dúvida que fez Pedro afundar nas ondas, quando caminhava em direção a Jesus? Isso está lá registrado em Mateus capítulo 14, verso 22 e 33. Ânimo dobre, dúvida. A fé dizia que sim, mas a incredulidade falava: eu vou afundar. Jesus então perguntou: homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando Pedro começou a caminhar pela fé, ele manteve os seus olhos fixos em Jesus Cristo, e então ele venceu o medo, venceu um coração dividido entre a fé e a incredulidade. Muitos cristãos vivem como rolhas, subindo e descendo pelas ondas do mar, indo para frente e para trás. Esse tipo de experiência indica imaturidade. Paulo usa a mesma ideia lá em Efésios capítulo 4, verso 14, onde ele diz: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Se tivermos um coração que não duvida e que se não mostra dividido, podemos então pedir fé. Não podemos ter ânimo dobre, é confiar. E Deus nos dará, diz o texto aí, não cobrará. A instabilidade e a imaturidade andam juntas. Instabilidade e imaturidade andam juntas. E é por isso que ele diz: alguém imaturo e alguém instável de ânimo dobre é um casamento perfeito. Como defender, como fugir disso? Com fé. Quando as circunstâncias dizem não, e aquela voz interior diz para você: que coisa complicada, não é por aí. Você precisa de confiar numa outra voz, que diz: independentemente do que está acontecendo, do meu entendimento, eu creio
que todas essas coisas contribuirão para o bem, o meu bem, porque eu amo a Deus. E a promessa dele é essa. Para concluir, então Tiago, no versículo 12, fecha esse assunto. E assim ele diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. É assim que ele encerra, com uma bem-aventurança. Como é que ele começa? Verso de número 2: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria. Qual é o tema que ele começa dizendo? Sejam felizes pelo que eu vou falar, e ele termina dizendo, ok, então é bem-aventurado. Qual é o grande tema? As tribulações. Agora você pode entender como Tiago coloca. Realmente, eu posso concluir de que essas provações é uma bem-aventurança, passando por elas e entendendo a dinâmica delas, eu estou bem-aventurado. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança. A perspectiva determina o resultado. Essa bem-aventurança da qual Tiago fala é um grande estímulo, pois promete uma coroa. É o final do verso. Promete uma coroa para aqueles que suportam as tribulações com paciência, a mesma palavrinha. Em suas cartas, muitas vezes Paulo usava ilustrações esportivas, e aqui Tiago faz o mesmo. Ele não diz que o pecador é salvo ao suportar as tribulações, mas diz que o cristão é recompensado ao perseverar nas tribulações. Deus está criando em nós um coração firme para perseverar em meio às tribulações. E de que maneira ele é recompensado? Em primeiro lugar, pelo crescimento do seu caráter cristão. Ele deixará de ser aquela criança apegada aos brinquedos. Também ele crescerá, porque isso redundará em glória a Deus. Porque Deus é que é glorificado ao ver os seus filhos maduros. Porque Ele está trabalhando para nos tirar da nossa imaturidade, da nossa infância. Não podemos, pois, como crentes maduros, estarmos resmungando, questionando. Isso revela que não prosseguimos. Tiago 1,12, Tiago usa a mesma palavra importante para aqui colocar. Ele diz, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. O que ele coloca aqui é que o amor é a força espiritual por trás dos imperativos que ele colocou. O amor é a força espiritual por trás dos imperativos. Os imperativos que eu coloquei antes, ou que Tiago mesmo coloca aí. Você precisa de considerar, saber, deixar e pedir. O que está por trás disso? Um amor de Deus. Deus está demonstrando o seu amor por você em meio a essas circunstâncias. O que Tiago está dizendo que é exatamente o amor que nos mantém fiéis ao Senhor em meio a essas provações. E ele diz, as pessoas que passam por isso são pessoas as quais Deus ama. E agora você liga o verso 2 com o verso 12. O verso 2 diz, seja feliz quando Deus tirar você para fazer uma prova. Sabe por quê? Porque Ele te ama, diz o verso 12. Você já relacionou tribulação com amor? Tiago relaciona. Qual é o pai que não corrige o filho a quem ama, diz o Senhor? As tribulações é a prova de que Deus te ama. Você está pronto para sentir alegria ao passar por várias provações? Alegria não é que você não vai chorar, é que você vai esconder, negar a dor, dizer, não está doendo não, dói. Mas é entender que naquele processo da dor, da angústia, daquilo que está tirando o seu conforto, do espinho na sua carne, lá no fim você está olhando, eu sei que é difícil, Senhor, me dê sabedoria. Aí entra, para eu não blasfemar, eu não quero ser mais menino, eu quero crescer, está duro crescer, tem a chamada dor do crescimento,
Um dos meus filhos tinha essa dor na perna, a gente chegou ao ponto de ir no médico, porque estava assustado. Uma dor estranha que vinha do nada. E aí tomamos conhecimento da tal dor do crescimento. Aí aquilo tranquilizou o nosso coração, aquele período que eles vão crescendo e dói aqui, dói ali, aí você pensa até coisas assustadoras. Meu Deus, o que está acontecendo? Alguma coisa grave. Não. Você tem que entender que o crescimento produz dor. Deus está fazendo com que os teus ossos espirituais, por assim dizer, cresçam. Vai doer, vai chorar, vai ter noite que você vai perder o sono. Mas Ele diz, Deus ama. Deus prometeu aos que os amam. Que coisa maravilhosa. Tiago relaciona sofrimento a amor. E é por isso que ele diz, então, fique feliz, porque Deus vai demonstrar como te ama, fazendo um trabalho em sua vida, aparando as arestas, fazendo você não mais um menino, ou de um menino um homem, de uma menina uma mulher. Um homem e uma mulher espiritual. E é o que Deus propõe, é o que Deus quer. Estão aqui esses elementos essenciais para a vitória em meio à tribulação. Sejam, pois, alegres, conforme diz Tiago, tenham em mente o esclarecimento, acima de tudo, tenham um coração confiante. E, ao final de tudo, você será visto como bem-aventurado. A minha oração a Deus, vendo o sofrimento de muitos irmãos nessa igreja, pelos mais variados motivos, é que esta mensagem sirva para encorajá-los, tanto quanto a mim. E todos nós passamos por provações. Que entendamos esta lógica cristã que não tem lógica humana, ficar feliz quando doer. Mas Tiago deixa claro, é possível sentir alegre. Porque Deus está trabalhando para formar maturidade. E aí ele conclui dizendo, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Ou como diz William, mas vocês devem permitir que a sua perseverança chegue ao seu resultado perfeito, para que vocês possam ser plenamente desenvolvidos e perfeitamente equipados. Se isto é o que nós desejamos, por amor de Jesus Cristo, nós devemos considerar, saber, deixar e pedir sabedoria. Que o Senhor nos dê. Amém.